Fala galerinha, mais um tempo pra vocês. Como é que tá vendo o vídeo lá do Dash, né? Ver aqui que vai vir pra nossa temporada. Eu sempre faço esse vídeo aqui, dependendo do jeito que sai eles, né? Mas vamos dar uma olhada aqui, coisa eu comento em cima aí, como eu sempre faço nos meus vídeos sobre o Dash, né? Vamos lá então. BeyondLight kicks off the next trilogy of stories that we're trying to tell with Destiny. Tá, pra começar aqui, ele fala que é a próxima trilogia de histórias que queremos contar no Dash, né? Foi a trilogia, então vamos ter aí a BeyondLight, tá agora. Da Salvatore, que sai ano que vem, né? Da rainha. A bruxa rainha, vamos dizer assim. E tem mais um para 2022. Que não anunciaram ainda o nome oficial, né? Bom, vamos ver aqui. Players are going to go on a journey to discover the true nature of light and dark. It's the beginning of players learning more about the darkness, and in fact going so far as to wield it. Essa parte aqui dos parados aqui na neve, né? Tá muito da hora aqui, sinceramente. It's about leaving comfort and safety behind, walking a different road than one that you may have believed you were destined for. What makes something bad? What makes darkness dark? Who's right? Who wasn't? Essa parte aqui do Uldre, cara. O Uldre tinha que voltar aí, né, gente? Ele é um personagem aí muito... Assim, na minha opinião, né? Ele é muito da hora se explorar um pouco mais da história dele aí. Mais porque ele é irmão da rainha, né? Pra quem não sabe. How are those learnings going to change the characters that you have gotten to know? Com essas respostas mudarão os personagens que você conhece ao longo dos últimos anos. Então deve ter aí uma viravolta aí. Quem sabe, né? The last 6 years. Forjadas na tempestade. Forjadas, né? Quer dizer. BeyondLight's really the beginning of a new adventure. Guardians for the longest time have been bathed in the light, sort of this altruistic force fighting back evil, and now we're starting to move into that gray area between the light and dark. If the darkness reaches out, we must reach. Essa parte aqui tem nas aparições, e uma parte que você faz. No caso aqui, a Elis quer descobrir o que o contato quer dizer a nós, né, vamos dizer assim. Mas porém o Zavala fala que não quer que ela se aproxime muito. Ela acha que é Salvatore usando ela basicamente, né? Eu também acho, viu? Sinceramente. Back. I will not sanction this. In Season of Arrivals, the Vanguard is divided. You have some characters telling you, we should fight these ships, and we have other characters who are saying, no, we should find out what they want. We should get to know them and understand more. But it definitely comes to a head. This next year in Destiny is really just about how all the different characters and factions are reacting to these disappeared destinations and what that means. Mas ela tá com os centuriões, tá lá, quem tá ali atrás, ó. Osiris. Um dos personagens que eu gosto muito com Destiny é o Osiris, a Ares. E o Cade eu gostava bastante. Apesar de que você já sabe o que aconteceu com ele. Mas o Osiris tá aí no meu top 10, top 1 aí do Destiny, de personagens que eu mais gosto aí. Eu só descobri mais da história deles, né? Aí então o vídeo vai voltar finalmente. As the pyramids have arrived in our system, not for the first time, but for the second time. We're going to see the return of a character who's been Só um detalhe, galera. É o seguinte. Eles não usaram a estreia porque eles não quiseram, viu? Porque teve muita oportunidade dela aparecer e estão trazendo ela de volta agora. Pra quem não jogou Destiny 1, ela faz parte ali um pouco da nossa história, né? Da estranha. Provavelmente aquela parte lá dos Vex, a missão que tem nos Vex lá. Mas que bom estar trazendo de volta, mas devia ter trazido ela aí há um tempo atrás também.
absent for a pretty long time in The Stranger, and boy, does she have a lot to say. And she has a lot of time to explain. When I know more, you'll know more. She has shown up to encourage us to take on the darkness, and the only way to truly stop it is to... Esse fantasma da estranha, galera, é muito da hora, viu? Se tivesse um desse aí pra nós, né, vamos prevendo aí. Mas como todo mundo sabe, não tem. Mas se der alguma quest aí igual dela, And here comes our guardian. Right vai on ser bem da hora time. mesmo. Why did the darkness invite us here? É, boa pergunta, viu, fantasma? Europa is literally like a time capsule. Europa is huge. Killer destination. É, o pessoal aqui que a Europa é imenso, né? Ó, vamos ver então se vai ser muito grande para bastante atividades, né, no game. Desolate. Some of the most beautiful spaces I've ever seen in a video game. Vai estar bem bonito, viu? Imagina. There was a lot built on Europa during the Golden Age, and a lot of that was built underground. Clovis Bray had some research facilities there, really pushing the limits of technology and innovation there, maybe stepping into some things that we shouldn't have. Under the ice, all kinds of secrets. I'm so excited for what players are going to find. Ó, essa parte aqui vai ser certeza que vai ser a entrada da raid, galera. Sinceramente. Quem jogou a raid antiga aí do Destiny, o Leviathan, da ilha da Forja, né? Tem uma entrada assim, geralmente as entradas quando tem 6 guardiões, então é a entrada de alguma atividade com 6 guardiões, né? Vamos dizer assim. E geralmente é a entrada da raid. Certeza que essa aqui vai ser a entrada da raid, não tenho dúvida. Porque repara ali atrás tem as naves e aqui tem 6 guardiões ao todo, né? Então vai ser bem interessante aí. A entrada, né? The storm on Europa was actually something we've wanted to do for a long time. We wanted it to feel harsh. The weather system is Vai poder olhar aí bastante tempo de you're pardal, walking né? through an open space and all of a sudden things start happening. Coming across like Nossa, tem um fallen batedor ali artifacts for the parecido first que nós já time. You temos can aí no barely game. make out the glow in their eyes. The sound of the wind, the ice will change based on what the weather. Ó, o som do vento o giro, né, muda de acordo com a mudança do clima. Vamos ver se vai ser verdade, né, porque geralmente eles prometem aí que não comprem. A Cansa Osiris foi uma delas aí. Eu peço que eu odiei na DLC. There's looking like. You'll actually feel every piece of the environment changing around you to match the storm. Esse robô aqui, ó. Every piece of the Vou mostrar environment pra vocês aqui. changing around you to match the storm. Esse robô aqui lembra muito aquele boss da Flagelo, da raid Flagelo passado aqui, ó. Lembra muito ele, isso aqui, claro, uma miniatura, né? Europa itself was a pretty foreboding. Eu tenho uma curiosidade se ela vai ser o boss da raid ou vai ser outro, né? Espero que seja ela, né? Pelo menos aí. Place. Aramis is there in advance of us, and she set up a forward base. She has lieutenants who have gotten their hands on stasis, gotten their hands on the darkness, and they're learning to wield it. One by one, we will rise again. And so I think her motivations are really interesting too. Today, we begin breaking free from our chains. Aramis really challenges a lot of the ways that we think about light and darkness. She's going to make you think about your relationship with the Traveler. She's a compelling leader, and she has a vision. And especially after the collapse of their society, people, I think, the Fallen wanted someone to follow. Is the light going to be enough? I think we've seen that we need some new tools to fight our enemies with. Maybe it's time to fight fire with fire, or ice with ice. Stasis is, not just a set of new supers, but it's a new damage type. We've got solar, now we've got stasis.
The idea for Stasis all really came back. Ó, o cara mostrando ali vai ser o Warlock. O Warlock é um personagem que eu mais gosto de jogar no Destiny, né? Sinceramente. É o meu preferido aí pra me jogar. From the gameplay idea of freezing someone. That was kind of the theme that everyone kind of rallied behind. You know, Dima's an amazing concept artist, had some images that really kind of put us on the right path. What really was landing with that was the more crystalline notion. So when we say cosmic ice, that's kind of where the cosmic comes in. I'm able to hit him again and just shatter him in pieces. The pieces break apart and explode into sharp shards that can damage you. So all of that kind of came together when we landed on that theme. Stasis is going to not only change the way that you can attack or approach combat, there's also some really great ways that you can upgrade it. Then you start getting into like the more interesting parts, things that we're calling aspects and fragments, which are additional ways to modify your subclass. Vamos lá parar aqui um pouco na subclasse. Stasis is going to... I'm able to hit him again. Once he freezes solid, I'm able to hit him again and just shatter him in pieces. The pieces break apart and explode into sharp shards that can damage you. So all of that kind of came together when we landed on that theme. Ah, eu só espero que quando saia o novo super aí, o pessoal não fique só usando os antigos pra fazer raid, né? Principalmente. Stasis is going to not only change the way that you can attack or approach combat, there's also some really great ways that you can upgrade it. Then you start getting into like the more interesting parts, things that we're calling aspects and fragments, which are additional ways to modify. Ó, é uma coisa na subclasse, no caso vai ser ali embaixo, vai ter que você vai colocar alguns fragmentos, né? Que é o que meio que você usa ali do artefato, se não me engano. Aí poder evoluir ela. É da hora ver esse subclasse. Your subclass. Vai vir. Aspects are a little bit more potent. Agora a fissura do arcano vai ser assim, tá? Ela vai congelar os que estão em volta dela, né? And then the fragments are the things that are class agnostic, but depending on what your class is and depending on what your aspects are and how you want to play, you're probably going to be starting to select different ones in there. This is just the beginning for Stasis. We're going to continue to expand on it. We're just excited for players to get their hands on this. When we're creating a new palette like Stasis, we do what we call a source jam. Everyone on the team blocks out about a week where we can say, okay, you're going to go out into the world, microphone, recorder, record anything that reminds you of cosmic ice. That gives us the palette that we can build the eventual sounds out of. I found personally that the best way to do it was at night. But doing screams, screeches, and blood-curdling yells is a little scary at night. Then I had a really rumbly stomach, and that also was recorded. There was also a breast pump. You have to make use of what you got. In BeyondLight, we have new exotic weapons for you. Espada vai ter espada velha, se não me engano, hein? Eu espero, né? No Time to Explain is coming back. Instead of just being the gun that refills your magazine when you leave the you actually get a little time portal, and it starts spitting out rounds alongside you. You can actually have that on top of the Arc Soul, so you can be your own little mini firing squad you build for it. Another one we have is the Lament. It uses up your sword's energy to give yourself a new combo that ends up in a big spinning slash. Probably the largest selling point for a lot of people is that it slices right through barriers.
I think the largest draw for most people is actually going to be the fact that it is a chainsaw sword. Maybe. Yeah. For BeyondLight, we really wanted to create exotic armor pieces that formed a key part of your build around which all the other parts of your build could revolve. For example, the Titan gets the Icefall Mantle, which is a set of exotic arms that looks like it is crafted from Golden Age tech. When you activate it, you sort of slam your arms down, create a burst of stasis energy, and then you cover yourself in an overshield. The Warlock exotic is Necrotic Grip. If you are facing a wave of thralls running at you, you can nail them with your melee attack, and it starts to burst and sort of cascade through the whole group. Da hora. Ele é o novo asfalto, né? Tá mostrando. There's a lot there for newcomers coming in too. If you've got a friend who hasn't tried it out, it's time to jump in on New Light, that entry experience for free players. Parece, mas não é ela, né, galera? Infelizmente aí na nossa Galahorn aqui, ó. Experience for free Mas parece muito ela. Last year, when New Light launched, we brought back a small portion of the Cosmodrome. This year, we're bringing back a much larger portion of the destination. It takes some of the experiences that started with the original. É basicamente quase o mesmo cosmódromo que a gente tá acostumado no Destiny 1, só que eles meio que reformularam aí tudo, né, basicamente. Vamos ver aí como que vai ser essa parte aqui, porque o cosmódromo é bem legal, né? Patrulha, quem jogou Destiny 1 pode sabe, né, que era assim. Destiny 1, but puts them and stitches them together in a different way. No caso aí vai ser pra quem começar, né? Eu pretendo fazer um vídeo aí de um outro personagem, pode lançar, pra ver como é que tá aí o cosmódromo, pra quem não tem a DLC, né? In this new opening experience is a character with not one but two names from Fast and the Furious. Calhan, que é um novo NPC, né? Que vai dar os contratos pra vocês aí no cosmódromo. Thank the light. I didn't think we had other Guardians on patrol here. What I love about the Cosmodrome is it feels like Destiny distilled. Season of the Hunt picks up where Arrivals left off. Vai ser direto da onde a passagem parou, então. Bem legal, então. Make their move forward, including Zebu-Arath, a sister of Oryx, and she's taking this opportunity to build up an army. And we're working with Osiris to try to stop her. Osiris goes out, stumbles across these hive growths that are driving combatants crazy. Hey. Osiris is in trouble, and of course you're his only hope. No! Olha lá quem aparece, ó. O Drake. Acabando dos livros aí, quem diria, hein? Ele tá na parte do aranha ali, né? Assim. It was going to be dangerous down here. Impossible. Galera, sinceramente, eu não gostei disso aqui porque devia mostrar a campanha, não no trailer, né? Como que vai ser a reviravolta aí. Pô, por que não deixaram aí a campanha a gente ver? We finally catch up to what we saw at the end of Forsaken, where we saw Aldrin being brought back to life by a ghost. Ia voltar, né? Tem uma cena assim também. He doesn't know what he did. The slate's been wiped clean when he was resurrected as a guardian. We know what he's done, and we know what he could be capable of doing, so now we're going to spend some time watching him go back and forth, and that's going to question how we look at him, how we look at ourselves, how we look at the light, how we look at darkness. In Season of the Hunt, we're partnering with the Crow and Osiris to take down the High Celebrant. It's creating these cryptoliths around the system, and those cryptoliths are attracting Elixian Cabal and corrupting them. So Zebu-Arath is essentially corrupting herself and army, and it's our job to put a stop to it. I'm really excited to see Zebu-Arath fleshed out more and to find out more about her relationship with Savathun and what that means for Year 4. No caso. Zebu-Arath, né? Que é o novo vai vir. Então, galera, só que tipo, eu espero que eles expliquem bastante coisa nessa temporada aqui, viu?
Você tem que ter muita resposta aí pra continuação. E aqui, no caso, é o símbolo da novatos, né? Que chega em 2021. A DLC Witcher Queen, né? É a rainha. Placing dominoes. And at the end of year 4, she's going to knock down the dominoes. We're going to see what she's been really up to. And so this year, she's putting the last pieces in place. Mas tá bem da hora, viu? Destiny is just a really incredible world. And there are so many stories for us to tell. We have a lot to look forward to. BeyondLight, then the Witch Queen, and then Lightfall, and all the seasonal content between. We feel like we've got a really great way to bring people together, working through. Os novos emotes aí. Pô, esse da vizinha ali eu quero, hein? Through COVID and working through some of the other turmoil in the world right now has been really challenging. I have to admit, I've been pleasantly surprised with how well we've been able to get things done. We're committed to your characters and your community of players, and we want to meet you where you are. I think the thing that excites me the most about Destiny's future is how much it's rooted in where we come from. No caso é o Vidoc, né? Já tinha vazado, já tinha saído, né? Um vídeo anterior a ele. O Vidoc é bem da hora no Destiny 1, viu? Dá pra ver aqui. Villains revealed and finding out secrets that we've been hinting at for years. When I look at the team que no caso o Udry vai fazer parte aí um pouco da nossa campanha, então. Ele vai até lá a Ordem Emaranhada, né? Falar com a aranha. Building and continuing to grow and hire the new leaders that are coming up in Destiny, that gets me super excited. Eu também fico animado, viu, inclusive. Nós ficamos animados, né? Destiny's best days are ahead of us. Tá aí, galera. Falei da luz, chegando no dia 10, né? Eu já tenho aí comprado no PC e tenho também no PS4, né? Só campanha normal. Bom, vamos aqui então pro nosso calendário aí, galera. Bom, o calendário aí, galera, começa aí no dia 10 ou 11, né? Vamos ver aí, vamos ter aí essa campanha da luz. Bloqueio da stage, né? Titã, colono, arcano, caçador. Lança-granadas exóticos, vai vir. Tá, aquele que mostrou no vídeo anterior. Vai ser lança-granada mesmo. Nação da Salvação. Tem a nova iniciativa Europa, né? Nova experiência, o Cosmódromo. Que é novo aí para todos os jogadores, né? Que tá escrito ali em cima. Arma exótica, novo assalto adicionado. Novo, não vai ser só um, será? A lista de jogos, né? Os setores perdidos, mais 100 ranks sazonais, como sempre vem. Novos modos de artefato, novos triunfos, tonalizadores dos emblemas, baneiras de ferro e alvorada. Para todos aí. Não tem um dash, né? Deve ser. A 10 vai ser desbloqueio do artefato, né? Vai começar a caça aos caçadores impérios. Aqui, caça a mim que tinha, basicamente. Vai tirar o assalto ao caminho vidro. O novo assalto ali que vai vir, ó. Descobrir essa da Europa, para descobrir aí a nova forma da adepta. A nova adepta vai vir no dia 13, então. Que vai iniciar. 17 início da missão da temporada, né? Vai ser começar novas caçadas aí do artefato. As furiosas, né? Começar as caças aos furiosos. Vai ser a mesma coisa que caçar os pesadelos. Basicamente. Esse 10% vai ser dia 21. Vai ser a bandeira de ferro, vai ser um dia 12, dezembro, que vai começar. É até legal, porque quem gosta da bandeira de ferro, né? Dezembro aí, começa a jogar ela. O dia 15 do 12 vai ser a alvorada, né? Novas coisas mais. E mais aqueles vão mostrar o que vai vir no futuro. Mas tá aí bem decente. Esse trailer aí que vocês gostem do vídeo. Como eu falei no último vídeo que eu lancei aí com o Fernando do Imortal, ele tá sempre fazendo aí, tá ajudando o pessoal novo aí que vem pro Dash, né, nas lives deles ali.
E eu vou começar a fazer live também na Twitch e talvez no YouTube também. Não sei como vai ser até lá. Mas eu pretendo aí ver bastante coisas aí no futuro. Além do canal, mas coisa do Destiny também. Bom, pessoal, vocês ficam por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A minha análise aí, comentando como sempre faço no Destiny, né? Que é a segunda luz. Mas até a próxima aí com vocês. E falou!